eu era para orar pela pregadora. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Vamos orar, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais uma vez, Pai. Tu nos deu a oportunidade de nós chegarmos até aqui, Pai. E aqui, Senhor Jesus Cristo, agora, Senhor amado, nós estamos preparados, Pai. Porque nós já damos louvores, Pai. Nós já oramos, Papai querido, e nós cremos, Pai, que a Tua palavra, qual, Senhor amado, tem colocado no coração da Tua serva, Pai. Tu já falou com ela, Pai. E agora, Senhor Jesus querido, vai entrar em nossas vidas, Pai. E vai gerar vida, Pai. Vai gerar, Senhor Jesus querido, naquele momento, Senhor amado, a semente certa, Pai. E nós levarmos, Papai querido, e carregarmos mais os dias, Papai querido, a qual, Senhor Jesus querido, Tu ainda tens, Senhor amado, conosco neste lugar, Pai. Nós te agradecemos e pedimos a Tua bênção, Pai. Que aonde quer que ela chegue, Senhor amado, essa palavra, através da internet, Pai, fale, salve, cure, liberte, Senhor Jesus querido, e transforme vida, Pai. Pai, querido, muito obrigada, Senhor Jesus querido, e abençoa nossas vidas, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Quero saudar a igreja nessa noite, na paz do Senhor, amém? Amém. Quero dizer para os irmãos que o temor está fluindo bem hoje. O nervosismo está fluindo bem hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar a igreja nessa noite, aproveitar que os irmãos estão em pé, abrir as suas Bíblias no livro de Daniel. Glória a Deus. Aleluia. De Daniel, capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 1 até o versículo 7, nós vamos ler. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, glória a Deus, quem achou? Aleluia. A palavra vai nos dizer assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos do rei de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, sábio em ciências e entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim que fossem mantidos por 3 anos, para que no fim deste pudesse estar diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael, Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Belsassar, a Hananias de Sadraque, e Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Vamos para o capítulo 1, continuando, só no versículo 17. A palavra diz assim, quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas Daniel deu entendimento em toda a visão de sonhos. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento, glorificando a Deus. Primeiramente, como de costume, quero estar agradecendo a Deus, glorificando o nome dEle. Eu quero dizer para os irmãos que glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela tua saúde.
Glória a Deus, porque Deus tem suprido mais que as nossas necessidades. Glória a Deus, porque em momentos de dificuldade, Deus tem estendido as mãos de misericórdia sobre o povo dele. Glória a Deus, porque Ele não deixou que as águas chegassem e derrubassem o templo da igreja. Essa igreja está de pé porque Deus olhou com misericórdia para nós. E glória a Deus, porque você está aqui. Pensa quantas igrejas foram destruídas, quanto templo foi destruído, e a nossa permanece de pé. Não que as outras tenham menos importância, mas glorifique a Deus, porque a tua igreja está de pé, a tua casa está de pé. Deus tem dado alimento na tua mesa, e Deus tem dado graça e sabedoria para você. Amém? Nós vamos falar acerca de um homem chamado Daniel nessa noite, a qual Daniel tem pastores que falam que ele é o João do Velho Testamento, por causa da sabedoria, por causa do sofrimento e por causa das bênçãos que ele mesmo teve, pelas vitórias, pelas provações. Então Daniel é um homem de exemplo para nós em fé, em fidelidade, em todas as maneiras que ele passava, ele era exemplo para nós. E nessa noite eu quero fazer uma pergunta assim para os irmãos. Começar essa pregação assim. Até que ponto nós estamos preparados, nós estamos prontos, nós estamos fortes para permanecer na presença de Deus? Eu quero que cada um pense no seu íntimo até que ponto nós estamos fortes para passar por cada dificuldade. Até que ponto nós estamos no nosso limite, muitas das vezes, para desistir. O que tem colocado, o que tem acontecido na nossa vida, que tem tentado nos afastar da presença de Deus? Qual a pedra de tropeço que o inimigo tem colocado na nossa vida para fazer nós desistirmos da presença de Deus? Qual é a dificuldade que o inimigo tem colocado na nossa vida? Porque se é algo que nos afasta de Deus, não é de Deus, então é do inimigo. O que o inimigo tem colocado na nossa vida que nos afasta do Senhor? Até que ponto nós estamos preparados, prontos para glorificar? O que pode acontecer que nós mesmo assim vamos dizer glória a Deus? Toda essa questão, eu digo sempre que a palavra primeiro fala com nós, né? Diante de tantos acontecimentos, eu já me perguntei até que ponto, né, vai a fidelidade nossa com Deus? Até onde nós aguentamos firmes perante a presença de Deus? Porque o povo de Israel, eles eram muito, mas muito privilegiados, porque Deus tinha a mão potente sobre a vida deles. Desde o começo, desde o princípio, Deus tem tido misericórdia com o povo de Israel. E se nós formos viajar um pouco para trás, a gente vai ver, eu acho que uma das maiores demonstrações que Deus fez para o povo foi sustentar o próprio povo no deserto, no momento de juízo. Era um momento de juízo, era um momento de castigo que o povo estava sofrendo. Quando nós queremos castigar um filho, a gente põe ele de castigo e lá a gente deixa. Mas Deus teve misericórdia mesmo no castigo, mesmo nas tribulações, mesmo na dificuldade. Deus colocou a potente mão dele sobre aquele povo. Assim como ele tem feito com nós. No momento de dificuldade, muitas das vezes Deus não fala, mas Deus está contemplando a nossa vida. Deus está contemplando o nosso sofrimento. E Ele está ali. Mesmo que muitas das vezes nós não podemos ver Ele está ali. A mão dele. E aquele povo no deserto, como muitos já conhecem, tudo que aqui só tem cristãos hoje, já conhece toda a trajetória do povo de Israel no deserto. Deus usou uma nuvem para proteger do sol quente. Então no deserto tinha problema de calor, tinha problema de frio, de fome e sede, que eram os principais motivos daquele povo talvez duvidar de Deus, talvez duvidar que Deus era com eles, talvez de duvidar da presença de Deus sobre a vida deles. E mesmo assim, Deus provou para eles, mesmo sem Deus não precisar provar nada para ninguém, Deus provou para eles que Deus era com ele.
Glória a Deus. Mesmo no momento de juízo. Mesmo no momento de dificuldade, Deus estava ali e provou para aquele povo que Deus era com eles. No calor, Deus mandou a nuvem. No frio, Deus mandou a coluna de fogo. Deus supriu no alimento, maná que caía do céu, carne que caía do céu, água que saía da rocha. E eu percebi uma coisa no povo de Israel, que ele buscava Deus em meio às dificuldades. Quando apertava o sapato, que nem diz outro, daí eles buscavam a Deus. E quando eles alcançavam aquilo que eles almejavam, eles queriam comida. Pediram para Deus, através de Moisés. Deus deu comida, deu alimento, maná que cai do céu. Estavam satisfeitos? Vamos idolatrar. Vamos levantar o bezerro de ouro, porque Deus podia ter feito mais. Eles começaram a murmurar. Porque muitas das vezes, quando a gente está satisfeito muito, a gente acaba se acomodando e acaba deixando de lado e começa a vir a dúvida, começa a vir a murmuração. Quando eu digo nós, eu falo no geral, não citando individualmente para ninguém, né? Mas só um modo de falar, como o povo de Israel fazia. Quando estava tudo bem, quando estava na necessidade, buscavam a Deus. Quando estava tudo bem, eles partiam para a idolatria. E mais uma vez, Deus queria colocar em juízo o povo de Israel. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus entregou Israel nas mãos do rei Nabucodonosor, um rei tirano. Deus mesmo entregou. É uma forma de castigar aquele povo, porque todos eles foram levados cativos, né? E ao longo do tempo, Deus sempre levantou profetas. Não foi por falta de aviso, Deus sempre levantou profetas e profetas para que o povo viesse se arrepender dos seus pecados. Aleluia. Eles não faziam, naquele tempo do deserto, eles tinham Moisés, depois Josué, e assim foi por diante. E antes de Daniel ali, o profeta Ezequiel estava alertando, vocês vão ser levados cativos. Deus já tinha revelado. E o povo fez o quê? Estavam acomodados, né? Estava tudo bem, estavam com a barriga cheia, tudo. Continuaram idolatrando. Continuaram até que Deus entregou eles nas mãos do rei Nabucodonosor. E como Deus sempre levanta seus profetas, é que nem a passagem do Henrique e Lázaro, né? Lázaro é aquele que comia as migalhas da mesa do tal rico. E daí os dois morreram. Lázaro foi para a ceia de Abraão, rico para o inferno. Lá no inferno, no dor, no sofrimento, daí ele reconheceu. E ele, olha, pai Abraão, como é que ele sabia que era pai? Pede para que Lázaro ressuscite, avise meus irmãos para que eles não venham parar nesse lugar de dor e sofrimento que eu estou. Veja bem. E Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Então ali é a prova que Deus sempre levanta alguém para nos avisar. Deus sempre vai levantar, usar a boca de um profeta para falar se a gente está errado, ou até mesmo uma palavra de Deus. Comigo Deus fala muito através da palavra. Quando eu estou lendo a palavra, eu sempre digo, a palavra sempre fala muito comigo. A palavra é o meu profeta. Aleluia. E Deus então entregou. E no meio desses estava o povo de Israel. E no meio do povo de Israel, dos cativos, estava Daniel e os seus 3 filhos. E a palavra de Deus diz que eles foram entregues, que foram escolhidos a dedos. Mas só que Daniel tinha uma coisa diferente. Daniel tinha uma porção um pouco a mais do que os outros. Daniel ele era usado um pouco mais que os outros. Mas ele se colocava de manhã, de tarde e de noite. Ele dobrava os seus joelhos e se colocava diante da presença de Deus. Aleluia. Ele buscava a Deus nos momentos de dor, nos momentos de fraqueza,
Porque para pensar, a palavra de Deus diz que eram jovens. Daniel era jovem. Daniel tinha tudo, então, entre aspas, né? Para bater o pé e dizer, não, eu não aceito essa sentença que está acontecendo na minha vida. Eu sou jovem, como é que eu vim cativo? Talvez ele foi separado dos pais dele, né? Talvez ele foi separado da mãe, talvez ele foi separado do pai, dos seus amigos, do templo, porque naquele tempo, o templo era um lugar muito sagrado. Não é que nem nós que vemos na igreja, fazemos o culto e depois voltamos para casa. Naquele tempo era uma coisa muito importante. Era uma coisa sagrada, extremamente sagrada para aquele povo. E tinha sido destruído, tinha sido saqueada, né? E aquele... Então Daniel, ele poderia ainda usar esse argumento para se afastar da presença de Deus. Mas esse argumento que poderia usar ele para afastar, usou ele para aproximar de Deus. Aleluia. Porque Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele. Babilônia não tinha mexido na cabeça de Daniel. A prostituição não tinha entrado em Daniel. As mulheres daquele tempo não tinham entrado. O dinheiro, os manjares do rei não tinham entrado em Daniel. Ele estava ali porque era ali, ele era escravo. Ele era escravo como qualquer outro. Como qualquer um dos outros três. Mas ele buscava a Deus em espírito e em verdade. E isso, por isso que quando eu vejo, já aconteceu comigo de alguém dizer assim, eu não vou na igreja porque eu vejo muita coisa errada. Tem razão, acontece. Ninguém é perfeito. Tem alguém perfeito? Eu não conheço. Que nem diz a minha sogra, se tem alguém perfeito, Deus guardou com ele. Né? Todo mundo tem seus erros, todo mundo tem seus defeitos. Mas a partir do momento que eu uso o defeito de alguém para me dar um motivo para mim não seguir a Cristo, o problema está em mim. E eu estou longe do propósito de Deus. Porque aquilo que a gente vê no irmão, talvez, ou lá fora, que talvez não é certo, isso tem que usar de estímulo para nós não sermos assim. Aleluia. Se eu sou uma pessoa muito reinenta e ignorante das pessoas, a Ed vai olhar para mim e vai dizer, não, se ela é assim, eu também vou ser. Não. O caráter dela não é o mesmo caráter meu. Hoje nós vivemos num mundo onde que muitos cristãos não têm caráter. Caráter para quê? O que é caráter? Para permanecer até mesmo na presença de Deus. O nosso caráter tem que ser não um caráter de eu não vou roubar, eu não vou matar. Tem que ser um caráter cristão. Amém. Ao contrário de julgar, ajudar. Hoje aí nós estamos vendo aí tudo que está acontecendo, a mobilização dos outros estados, dos outros países para nos ajudar e tal. E daí eu vejo assim, poxa, por que tem que esperar um desastre acontecer para mostrar a solidariedade entre um irmão e o outro? Por que eu tenho que esperar? Eu vou dar um exemplo a Ed de novo, que está aqui de vermelho e está chamando a minha atenção. Por que eu tenho que esperar a Ed perder alguma coisa para mim ir ajudar ela? Por que eu tenho que esperar a Ed passar necessidade na casa dela e dizer, mano, precisa de ajuda? Não, depois que alguém já ajudou, que daí eu não precisar mais, irmã, tu precisa? Porque daí eu vou pensar, né? Não, ela não vai precisar, eu vou perguntar só pra, né? Quando na intenção não está no nosso coração. Oh, Deus! O erro do próximo não pode ser o nosso erro. Aquilo que alguém faz tem que ser motivação para nós seguirmos certos e permanecer na presença de Deus. Aleluia. Nunca podemos alienar uma coisa a outra. E Daniel, ele era um homem extremamente forte no caráter dele. Porque eu gosto daquela parte, que até eu destaquei aqui para me lembrar de falar da Cova dos Leões. A Cova dos Leões, o que aconteceu foi por inveja, né? Certo? Por inveja dos outros, porque ali diz no... Vamos ali no capítulo 6? Capítulo 6.
ali vai provar que não foi o conhecimento de Daniel que causou inveja. Não foi a inteligência dele, a maneira dele falar, a maneira dele se pôr, talvez isso também. Mas a palavra de Deus diz assim, ó. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Só essa parte aqui, ó. Porque nele havia um espírito excelente. O espírito de Deus. O rei Dário, que o rei Dário daquela época, ele não viu o conhecimento somente. O que deixou Daniel sobre os outros foi o que ele tinha com Deus, não o que ele tinha aqui só. É verdade. Você está entendendo? É o que eu digo muitas das vezes, o nosso conhecimento teológico, tudo que a gente fizer, isso não vai ser o suficiente para nos levar para o céu. Com conhecimento teológico, nós ganhamos somente aquele conhecimento, mas isso não leva para o céu. Agora, Deus, se a gente tiver Deus, a gente não precisa ter o conhecimento teológico, porque Deus é que aperfeiçoa. Aleluia. Deus é que transborda. É o Espírito Santo que nos usa. Claro, todo conhecimento é útil, é agradável, é bom e agrada a Deus. Todo conhecimento que a gente puder ter é agradável a Deus. Mas não colocar acima. E aqui, na Cova dos Leões, ali a gente pôde ver que Daniel, ele se colocou diante de Deus sem medo. Porque a palavra de Deus diz que foi baixado um decreto que não podia orar durante 30 dias a ninguém, nenhum Deus, a não ser, nenhuma petição a não ser ao rei Dário. Que qualquer um que fizesse qualquer petição a outro Deus, a outro, qualquer que fosse outro Deus, seria jogado na cova dos leões. E Daniel orava com a janela de frente para Jerusalém, orando pelo povo dele, orando em favor de Israel, para Deus libertar, quem sabe, aquele povo. Então Daniel podia fechar a janela e se esconder, ou ele poderia deixar a janela aberta e ser jogado na cova dos leões. Ali estava uma escolha difícil. Eu digo que é uma escolha difícil porque vai ser o que vai acontecer depois da grande tribulação, quando Jesus vier buscar a igreja. Ou você nega, ou qual que é? Era a mesma situação que Daniel estava vivendo. Era a prova que Daniel estava vivendo. Era a vida com Deus ou era se esconder? Hoje nós vivemos num país livre, por enquanto. Por enquanto. Glorifique a Deus, venha à igreja toda vez que puder, que Deus vai te honrar. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Daniel sabia. Assim que Daniel ficou sabendo desse decreto, Daniel foi orar. Aleluia. Né? Ele não pensou, talvez ele poderia ter pensado, não, mas eu vou esperar. É só 30 dias. Eu posso orar até, mas escondido, né? É só 30 dias. Decreto, né? Mas Deus, ele tinha caráter de não esconder o louvor que ele tinha para Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz que ele orou. De manhã, de tarde e à noite. Quero que ele orar. E assim ele foi entregue, foi encaguetado, que nem um ditado popular. Do jeito que se fala. Foi lá, foi entregado. Não era só pedir pro rei? Como lá que o fulano de tal lá tá orando? Ele tá orando pro Deus dele. Ele não tem medo de ti, não. Ele tá te provocando. E tu sabe, como o rei Dário queria muito bem Daniel, o rei Dário não queria. Ele gostava muito de Daniel. Por quê? Lembra que não é por causa do conhecimento, mas porque ele sabia o espírito que havia em Daniel. Aleluia. E ele disse assim, creio eu, ele disse, não, mas será que não tem como revogar essa lei? Olha que se tu fizer isso, se tu não jogar em todo mundo vai achar que tu é fraco. Que tu
tu não tem firmeza, se tu não tem palavra, e naquele tempo a palavra valia mais que 1000 papel escrito. Hoje em dia, se fosse antigamente, não precisaria nem em banco para assinar papel, era a tua palavra que valia. E ele disse, ó, se tu não fizer isso, tu vai virar chacota. Ninguém mais vai botar crédito em você, e tu é o rei. Tem que ter palavra. Daí vai lá, e antes de Daniel entrar, ele disse, ó, que teu Deus te livre. Creio eu que Daniel falou assim, ó, pode ver. Deus vai me livrar. Ele entrou na cova, ele foi provado e ele venceu, porque Cristo estava com ele, Deus estava com ele. E lá dentro da prova, observe uma coisa que não foi antes da prova, foi durante a prova que Deus livrou. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que não é muitas das vezes, Deus não me dê prova. Deus, tá doendo, tá? Mas é dentro da prova que Deus vai te ensinar. Aleluia! O irmão Daniel aqui, o Daniel, nosso Daniel agora. Ele fala o quê? Que é no meio da tribulação que vem o avivamento. Aleluia. Pode ser difícil, mas eu creio ainda no avivamento. Eu creio. E eu creio que pode começar pelo Rio Grande do Sul, porque é o lugar que está mais sofrendo. Eu creio, é o lugar que tem mais mortos. Infelizmente a mídia não mostra, mas eu acho que é assim. E eu creio que o avivamento pode vir pelo nosso estado. Porque é nesse momento de dor que o povo vai clamar. É as dores de parto, o povo está gemendo, o povo está sofrendo. E só tem um que pode dar conforto. O dinheiro não salva, não teve rico e nem pobre. Todo mundo foi afetado. Isso prova que dinheiro não compra felicidade, que nem muitos dizem, né? Dinheiro não vai comprar, não vai trazer o teu filho de volta para quem perdeu. O teu dinheiro não vai trazer tua mãe, não vai trazer teu pai, só vai trazer teus bens. O que menos importa é o que o dinheiro traz. Aleluia! E eu vi um cartezinho assim, que estava escrito assim, um dia, agora você vai ver que chegar em casa e estar com a tua família era o que era mais importante. Aleluia. Glória a Deus! E é verdade. É verdade, porque muitos depoimentos das pessoas, eu perdi tudo, mas a minha família está aqui. Aleluia! E se uma família está de pé, é porque Deus tem a mão estendida e com misericórdia por cada um. Glória a Deus. E é assim que Deus tinha por Daniel. Eu imagino o apreço daquele rei. No outro dia, quando ele foi lá, Daniel, Senhor, o rei vive, ele respondeu. Aleluia. O Deus enviou um anjo que me livrou dentro dessa cova. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus me livrou aqui dentro. No meio da dificuldade, Deus me livrou. Deus esteve comigo. Assim como Deus esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente tem mania de falar esses nomes, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Não deveria falar, a gente deveria falar o nome deles lá. Hananias, Misael, Azarias. Porque esse é o nome instituído por Deus. Os outros nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, são nomes babilônicos, nomes pagãos. Nós nem deveria dar ênfase, né? Mas é que como fica mais fácil falar, Deus livrou esses caras. Aleluia! Deus livrou esses rapazes também da fornalha. Aleluia. Então eu quero te dizer uma coisa: em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às fraquezas nossas, que nós somos fracos muitas das vezes. Às vezes é coisa pouca, nos entristece, nos deixa triste, cabisbaixo, e é aquilo que é o inimigo, é aquilo que o inimigo usa para nos afastar e fazer nós não enxergarmos o que é o bom de verdade. Aleluia. Aleluia! O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Aleluia! O quão bom e quão suave é chegar em casa e ter a nossa casa. Nós saímos daqui e termos aonde ir. Temos uma igreja para congregar. Sabe, a alegria de Cristo. Eu sinto a alegria de poder vir aqui e ver o osso de cada um de vocês e saber que vocês estão bem. E não vieram para o culto muitas vezes por causa da rua trancada, mas isso é o de menos. É a rua que está trancada, não é a tua casa que está. É motivo de glorificar
Aleluia. É motivo de glorificar forte, de glorificar de pé, que nem diz outro, né? Aleluia. Aleluia. É um motivo muito grande. E Daniel se destacou. Daniel se destacou. E quando Daniel se destaca, não pelo conhecimento, isso nos ensina muito. Porque muitas das vezes a gente acha que é o nosso saber que vai nos levar à presença de Deus, vai fazer nós chegar mais perto. E não é, né? A gente sabe que não é o nosso conhecimento, como eu falei, mas sim a nossa intimidade com Deus. Então, nessa noite, eu queria retornar a fazer essa pergunta: até que ponto nós estamos preparados para permanecermos na presença de Deus? Né? Até que ponto vai o nosso caráter para não negar a Cristo, ser forte, corajoso, como Josué disse, como Deus disse para Josué: seja forte, seja corajoso. É o que nós devemos ser. A gratidão que nós devemos ter. Nessa noite, essa é a mensagem que eu queria passar para os irmãos. Seja forte, sejam corajosos. E aguentem firme. Quando tiverem para cair, lembre-se que o motivo de você estar de pé. Lembre quem fez você permanecer em pé até agora, que é Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Quero que Deus nos abençoe muito, muito. Que você volte para casa em segurança, assim como você voltou, e que Deus guarde a vida de vocês sempre em segurança. Amém? Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Estamos ouvindo e vendo também pela live, né? E nós temos uma plateia até de Portugal. Né? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Assistindo o culto e recebendo essa palavra. Glória a Deus. Mas quando Deus fala, né? Quando a gente fala sobre Daniel, né? Que havia a inveja, né? Pela posição que ele tinha, né? Daniel, mesmo indo para o cativeiro, só salientar duas coisas. Mesmo ele indo para o cativeiro, Deus exaltou ele lá no cativeiro, né? Isso e eu me lembro assim, muitas vezes Deus faz promessa para nós, né? Eu vou te exaltar, mas não é verdade? Eu vou te exaltar, eu vou exaltar o teu nome, e de repente você vê numa situação adversa, diz, mas como é que Deus vai me exaltar? Né? E Daniel foi levado cativo, né? Foi levado cativo, né? Pelo rei da Babilônia. Mas mesmo lá no cativeiro, Deus exaltou o nome dele. Deus exaltou, eu creio, irmão, né? Eu creio da parte de Deus. Em meio a tudo isso, todas essas tempestades, tudo que está adverso na minha tua vida, Deus vai te exaltar. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai elevar o teu nome. Amém? Deus vai elevar o teu nome. Né? Glória a Deus. E você sabe que Daniel, o povo que foi para o cativeiro, ficaram 70 anos. E o povo retornou para Jerusalém. E Daniel continuou servindo o rei. Daniel morreu na Babilônia. Então, imagine, né? Ele diz, não, velho, agora que liberou o povo, eu vou embora junto, né? Não. Daniel continuou prestando um bom serviço. E uma das coisas que, essa é a primeira, né? Então, em meio a tudo isso, Deus exaltou o nome dele. E o segundo é quando o rei fala, aí ele está prestes a ser lançado. Imagine, você vai ser lançado
na cova do leão, dos leões, né? Na realidade. E ele disse, então disse o rei, disse, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aleluia. Ele fez uma afirmação, né? Aleluia. Ele fez uma afirmação. Parece ser uma coisa tão simples, né? Mas quem é que Daniel servia, irmão? O Deus vivo. Ele servia o rei. O rei sabia que ele era um servo de Deus, mas ele servia ao rei. Ele era administrador de vários municípios, né, colocados pelo rei sobre vários municípios, várias cidades importantes. As cidades mais importantes da Babilônia estavam sob a mão de Daniel. Ele servia ao rei, mas o rei também sabia que ele tinha um Deus ao qual ele servia. Glória a Deus. Então, o rei, né, ao teu Deus, o que tu continuamente serve. E sabia que o coração dele era reto perante Deus. Glória a Deus. Irmãos? A quem é que você está servindo? Está servindo a Deus? Se você está servindo a Deus, irmão, você tem que honrar o seu patrão. Você tem que honrar o teu pastor. Nem falo, né? Mas principalmente o teu. Por quê? Porque tu servindo bem a ele, você está servindo ao teu Deus. Aleluia. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu digo coisa. Se você não der glória, eu vou parar de pregar. Glória a Deus. Vou parar de pregar agora. Glória a Deus pela vida de Daniel, né? Glória a Deus ao nome do nosso. Eu glorifico a Deus, irmãos. O Deus que nós servimos é tremendo. Aleluia. O Deus que nós servimos é tremendo. Poucos dias está testemunhando aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Glória a Deus. Quero testemunhar. Em meio à luta, em meio à dificuldade, o que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Aleluia. No meio da nossa igreja. Glória a Deus. Você está vivenciando um tempo especial. Você não está se dando por conta, mas você está vivenciando um tempo especial. Depois que você falar, mas realmente era a presença de Deus naquele lugar. Realmente foi Deus que fez, né? Foi Deus que manteve esse lugar. Então, glorifique ao nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Inclina a tua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que tu tem nos alcançado, pelo espírito de sabedoria, Senhor, que tu nos tem dado, entendimento, Pai, da tua palavra. Abençoa os teus servos, levanta, Senhor, pregadores, cantores, músicos. Abençoa, dá sabedoria, Pai, para as nossas crianças, Pai. Eu quero que tu venha dar sabedoria para essas crianças, que eles possam se destacar, Pai, aonde eles chegarem, eles possam ser um destaque positivo, que as pessoas venham ficar assombradas, Pai, Aleluia. daquilo que tu vai fazer por intermédio das nossas crianças, Glória a Deus. por intermédio, Pai, dos nossos adolescentes, por intermédio, Pai, da tua igreja, que tu possa levantar nesse lugar Sadraque, Ananias, Misael, Daniel, Glória a Deus.
Senhor habite sobre a vida de cada criança. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos hoje. Te peço, Senhor, em especial, que venha levantar alguém em mídias, computação, artes, gráfica. Aleluia. Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Só beleza, diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, então vamos dar mais uma guardada aí até sábado, né? Nós queríamos ver se a gente conseguia fazer alguma coisa sábado, né? Mas as previsões não são muito boas, né? Previsão, mas vamos confiar no nosso Senhor, né? Vamos confiar no nosso Senhor. Nós temos o nosso culto, então, domingo às 18h30, culto da família, né? Que Deus possa abençoar. Aleluia. Domingo, então, o nosso culto. E continue orando pelas nossas vidas, orando pela igreja, orando, aleluia, por este lugar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor te dê a paz. Amém. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Deus é por nós. Quem será contra nós? Cada crente, Mais um crente. Ebenezer, Até aqui nos ajudou o Senhor. tenha um restante de semana abençoado em nome de Jesus.